Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma aula de Tecnologia da Informação e Informática para o P1 Noite de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação e posterior divulgação deste vídeo no meu canal do YouTube, para que vocês possam assistir, rever, né? Quem perdeu uma parte ou a aula toda poder assistir também. Vocês concordam? Sim. Sim. Ok. Então, vamos continuar de onde a gente parou, tá? Só para seguir o raciocínio, eu vou voltar aqui só um slide para que a gente consiga, né, seguir o fio da meada, vamos dizer assim. Então, estávamos falando sobre a questão da inclusão digital, né, que hoje em dia, né, ele deve ser considerado como um direito fundamental. Então, por tudo que a gente já falou e por tudo que a gente vai falar ainda na aula de hoje, a gente tem que observar que essa questão da inclusão digital atualmente é fundamental, né? Ela não pode ser um privilégio de algumas pessoas, de algumas classes, né? Ela tem que ser acessível à população, uma vez que tudo hoje, né, está, vamos dizer assim, direcionado direta ou indiretamente para as redes sociais, para a internet, para a tecnologia, né? Então, hoje você trabalhar numa empresa e não saber enviar um e-mail, ligar um computador, né, coisas básicas, isso é um diferencial para você não ser contratado, né? Isso passou-se, né, a ser algo fundamental na maioria das funções hoje em dia. Você até saber mexer no WhatsApp, num celular, que para a gente pode ser uma coisa tão simples, mas muita gente ainda não tem acesso e não sabem, né, como mexer neste tipo de ferramenta, né, num celular, com internet, aplicativos, baixar aplicativos. Então, é algo que a gente precisa pensar e refletir. Não é porque você tem acesso, você conhece, que isso é a realidade da população em geral, né? Então, dentro dessa perspectiva, a humanidade vive um momento histórico, né, no qual as relações em rede estão sendo transformadas e elevadas a outro patamar, compreendendo significativas mudanças sociais, culturais, econômicas, políticas e estruturais, o que vem sendo chamado pelos autores da sociedade de sociedade da informação. Na questão social, a gente tem, principalmente agora na pandemia, né, uma forma de você conseguir estar interagindo com as outras pessoas, né, devido ao isolamento social. Então, se tornou algo muito necessário, né? Pela questão de você não ter aquela convivência com algumas pessoas, você não poder estar visitando, você não poder tá tendo contato, né? Então, uma forma de aproximar quem está longe é a questão da tecnologia, né, sendo utilizada para isso. Então, imagine se todos, principalmente os idosos, que a gente sabe que são pessoas que têm mais dificuldade, lógico, eu não estou generalizando, né, mas boa parte das pessoas idosas, elas têm dificuldade sim, né, no uso com a tecnologia. E aí, imagine se todas essas pessoas com mais idade, elas tivessem, né, condições de ter um celular, um tablet para estar fazendo videoconferência, conversando com seus familiares, seus amigos, né, que não podem estar indo até lá a casa dele devido aos riscos da pandemia. Então, imagine quantas pessoas não estariam mais, como eu posso dizer, estariam melhor, né, da cabeça, vamos dizer, em questões de ansiedade, de depressão, né, devido a essa falta de contato e conversa com algumas pessoas. No sentido cultural, a gente tem a parte social, vamos dizer assim, onde você consegue interligar diversas culturas, né? Você consegue ter o conhecimento, visitar virtualmente
locais que pessoalmente você, pelo momento, pela circunstância, não só pela questão da pandemia, né, mas por questões financeiras, entre outros, você não pode. Então você, por exemplo, você pode, através de uma live, alguém tá mostrando para você, sei lá, a Espanha, né, um exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, o Chile, né, então tantos outros locais que você pode, né, estar conhecendo culturas, vivenciando, mesmo que de forma remota, circunstâncias que antes não seriam. A questão econômica aí nem se fala, né, a gente com a questão econômica, a gente tem transações bancárias, né, que facilita demais, né, o dia a dia hoje das pessoas. Inclusive você poder fazer pagamento com o celular, né, ainda existe, mas a questão de você colocar um cartão e hoje em dia você pega, dependendo do celular, tem a função ali NFC, alguma coisa do tipo, você coloca na maquineta e ele já faz o pagamento automático, né, através do seu cartão vinculado ao celular. Tem as questões de transações financeiras com bolsa de valores, entre outras coisas, que lógico, isso já é um pouco mais arriscado, porque você precisa entender muito mais de economia para poder não estar, né, entrando num barco furado, mas muitas pessoas estão ganhando dinheiro no sentido de, na verdade, só quem ganha dinheiro com cursos de como ganhar dinheiro na bolsa são aqueles que fazem os cursos. Né? Quem ministra curso sobre isso é quem ganha dinheiro, não porque eles estão investindo na bolsa. Mas não deixa de ser uma questão econômica que é possibilitada graças, né, à tecnologia. Nessa parte econômica também, a gente vê a questão de criptomoedas como Bitcoin, né, que vale uma fortuna, muito mais do que dólar, libra ou qualquer outra moeda existente e que vai ser uma tendência futuramente. Já existem empresas que elas aceitam o pagamento através da criptomoeda. Um exemplo é a empresa da Tesla, que ela, né, uma das coisas que elas fabricam é questão de carros, né, carros híbridos, carros movidos, né, a energia, sem ser a combustão. E eles este ano eles anunciaram que vão poder, né, estar recebendo como pagamento, ao invés de moeda tipo dólar, libra, real, eles vão estar recebendo criptomoedas também. Isso fez até com que as criptomoedas valorizassem mais ainda. Nas questões políticas, né, a gente vê que a tecnologia influencia muito, inclusive decidiu, né, infelizmente de forma negativa, duas eleições, né, de dois grandes países do mundo, que foi os Estados Unidos e o Brasil, né, nos Estados Unidos com Donald Trump, aonde houve toda uma manipulação com fake news e foi espelhada, né, pelo atual presidente brasileiro, que só espelha, né, o que é negativo, infelizmente. E tantas outras questões estruturais na questão da tecnologia estar evoluindo com materiais para construção, né, na engenharia, e vários outros setores que vêm avançando e fazendo com que, né, o conhecimento da parte digital seja fundamental. Então, esse cenário de inovações e desenvolvimentos proporcionou fortalecimento de direitos já existentes, né, como o da liberdade de expressão e opinião, bem como a discussão de novos, como o de acesso à internet e o direito a esquecimento. Então, por tudo que a gente viu que a tecnologia nos proporciona, né, e isso boa parte vinculada à questão do acesso à internet, a gente começa a nos questionar: será que a internet não deveria ser um direito da população? Assim como o direito à segurança, à moradia, à educação, uma vez que essa tecnologia, esse conhecimento, né, digital vai fazer com que essa pessoa ela tenha condições
de ter um emprego, uma vez que ela, se não tiver o conhecimento de utilização da informática, por exemplo, ela dificilmente consegue trabalhar em algum canto, né, em vários setores. Ainda existem aqueles que permitem, mas boa parte já limita ali como sendo um conhecimento básico, você entender um pouco, né, da tecnologia. Logo, a relevância da inclusão digital nasce justamente do fato de que, atualmente, parcela significativa das informações e relações sociais são direcionadas às tecnologias, e a obstrução desses meios inviabiliza o exercício de diversos direitos, visto que coloca o ser humano como agente passivo das movimentações de direitos, tornando-os inalcançáveis. A inclusão digital é a ferramenta que possibilita o reconhecimento e enfrentamento dessas situações. Então, uma vez que a gente estava falando, né, que você não tem esse acesso a esse conhecimento, a essas ferramentas, você passa a ser um excluído, né? Então, muitas portas irão se fechar uma vez que você não tem acesso sequer a ter o conhecimento referente a essas informações da tecnologia. Então, a gente precisa repensar, né, como que a gente pode estar, quando eu falo a gente, é no sentido de governo, tá, gente? Como a gente pode estar fazendo, possibilitando, né, a inclusão social, na verdade, a inclusão digital para a sociedade como um todo e não apenas para algumas classes. Então, não obstante tais considerações, fato indiscutível é ainda gigante parcela da população brasileira com acesso precário às novas tecnologias virtuais, sendo preocupante a verdadeira dimensão de excluídos digitais persistentes no Brasil. Pelos dados que a gente já viu nas outras aulas, a gente viu que ainda temos uma parcela muito grande de pessoas que não possuem acesso à internet e, dentre essas que possuem acesso à internet, muitas delas não sabem como utilizar, né, os dispositivos e as ferramentas que ali contém. Então, é necessário, sim, ter uma inclusão digital de forma igualitária para que toda a população tenha, né, com um preço justo e com possibilidades, né, de acesso a conhecimento, a educação voltada para a inclusão digital, né? Então, que as pessoas possam ter acesso a cursos, a ferramentas que possibilitem a elas saber como utilizar isso. A desigualdade de acesso a esses meios, que vem sendo denominada de digital divide, gap digital, apartheid digital, infoexclusão e exclusão digital, tem proporcionado inúmeros debates acerca da necessidade de formulação de políticas públicas com a finalidade de minimizá-las. Vocês sabem o que foi o apartheid, gente, lá na África? Meninas? Professora, eu não sei, não. Não, Vocês já professora. ouviram falar desse termo? Já. Já Só sim. não sabem o que é. Quando teve a Isso, separação não dos negros com os brancos e tudo mais. Exatamente. Então, o apartheid, o termo apartheid, ele significa separação, que ocorreu lá na África do Sul, no final da década de 40, em 1948, se eu não me engano, e foi um regime de segregação racial, né? Aonde o que é que aconteceu? Trazendo, né, para relacionar com essa questão aqui que a gente está falando. Lá houve a segregação das pessoas brancas, né, das pessoas negras. Então, eles, né, separação, eles não se misturavam, né? Tinha vários conflitos ali que aconteciam decorrente a essa separação ali de que não poderia misturar, que os brancos eram elite, eram pessoas privilegiadas, etc. Tá? Que, infelizmente, até hoje, algumas pessoas têm esse pensamento, né, sem sentido. Então, quando a gente fala da questão do apartheid... desculpa.
do apartheid digital seria justamente essa separação daquelas pessoas que possuem conhecimento, né, das ferramentas, que sabem utilizar, daquelas que não têm conhecimento, não têm acesso, não têm possibilidade de ter acesso. Então, isso faz com que haja um distanciamento muito grande entre essas duas, vamos dizer assim, esses dois grupos sociais, aqueles que têm possibilidade de ter acesso, de ter conhecimento, saber utilizar, e aqueles que não têm isso. Então, vai criar uma lacuna muito grande, né? Até por questões sociais, questões trabalhistas, né? Onde você não vai conseguir certos empregos porque você antes, né, conseguia, beleza, mas hoje com a tecnologia você não consegue mais ter essa possibilidade. E com isso você vai fazer o quê? Né? Aí vem aquela questão, eu sou formada, né, eu trabalho com tal coisa, ou mesmo para quem não é formado, mas tinha uma vocação, trabalhava em determinado setor. Mas aí com a tecnologia, com a informática, tudo isso passou a ser digital, informatizado, e você não tem conhecimento de como utilizar aquelas ferramentas e não foi permitido para você o acesso a um treinamento, a uma capacitação. E aí, como é que você vai trabalhar se você não sabe mais como fazer, né, com essa nova era, vamos dizer assim, essa era digital? Então, você vai criar pessoas que vão ficar sem condições mais de continuar, né, no seu trabalho, muitas vezes ficando desempregados porque outros trabalhos também vão ter certas exigências de conhecimento digital e por aí vai, né? Então, a gente vê esse apartheid acontecendo de certa forma aqui no nosso país. Tá interessante salientar que tal exclusão ela não se concretiza somente na dificuldade de acesso às novas tecnologias, mas também naquilo que se denomina de analfabetismo digital, aquilo que a gente já falou, né, nas outras aulas, inclusive eu ilustrei, né, quando eu falei sobre isso, a questão de duas senhorinhas, né, que foram no caixa eletrônico e lá na tela estava dizendo que era para ler o código de barra, e aí a senhorinha dizendo um fino, um grosso, um fino. Então, isso é analfabetismo digital, elas não sabem, né, o que significa as informações, elas não sabem como utilizar o dispositivo, que no caso ali seria o caixa eletrônico, e isso cria, né, uma barreira muito grande. Então, no caso delas, elas poderiam ter o dinheiro, elas poderiam estar fazendo o pagamento ali, mas isso não vai ser permitido pelo fato delas não saberem como utilizar aquilo, né, para fazer essa transação bancária. Trata-se de um problema político-social consistente em pessoas não preparadas para o uso das novas tecnologias, tornando a mão de obra obsoleta e acentuando desigualdades sociais já existentes. Aquilo que eu falei. Às vezes você até tem acesso, vamos supor, você mora com várias pessoas na sua casa, até tem a internet na sua casa, você, vamos supor, tem um Smart TV, mas você não sabe utilizar nada disso, né? Então, não é porque você tem acesso à internet que você sabe utilizar, né? Não é porque você tem acesso a um celular que você sabe usar as ferramentas que ele proporciona, além de apenas fazer uma ligação, certo? Então, isso ainda existe, na verdade, como existe muito ainda, esta pandemia, vocês mesmos, né, como alunos, muitos apresentam uma grande dificuldade ainda em mexer em computador, né, em ter acesso à aula, em assistir, entrar nos links que os professores enviam, até mesmo em conversar no WhatsApp. Muitos ainda não sabem, né, exatamente como mexer na ferramenta. E isso, né, acaba criando aí uma desigualdade para a população, né, no sentido social propriamente dito, aonde quem não, por exemplo, quem era aluno, né, e do ano passado para cá não sabe, né, mexer, né, com informática,
está tendo uma dificuldade muito maior na questão de aprendizagem do que aqueles que têm condições, né, já sabiam, já mexiam, então tinha essa facilidade. Até pela questão mesmo de se pagar uma internet de qualidade para assistir às aulas, né? Porque, por exemplo, vocês têm aula todos os dias, né? Então, para você assistir uma aula ao vivo, ou mesmo depois no YouTube, né? Algo do tipo, você precisa ter uma internet, né? Com um porcentagem, um tanto de mega ali para poder visualizar isso. Se você não tem, você consumiu todo o seu pacote de dados, né, como é que você vai participar das aulas? Né? Então, se você tinha um pacote de internet, vamos dizer assim, mais básico, esse pacote de internet ele vai acabar rapidamente em uma semana de aula, talvez não dure nem uma semana. Por quê? Porque você está utilizando muito da sua internet e aí consumiu todo o seu pacote, sua assinatura. Então, até isso, né, fez com que houvesse criasse aí, né, uma distância entre aquelas pessoas que podem pagar um pouco mais para ter uma qualidade melhor na internet para proporcionar ali a assistir às aulas do que outros. Então, o fenômeno de marginalização social se dá pela incapacidade dos indivíduos de conhecer e dominar as novas tecnologias. Não basta saber escrever, é preciso saber enviar um e-mail. Né? Então, você pode ser alfabetizado, você pode ter frequentado a escola, você pode ter terminado o ensino médio, você pode até ter se formado, mas se você hoje não sabe nem sequer enviar um e-mail, né, isso vai fazer com que crie um problema para você. Ao mesmo tempo que a era digital abre maiores possibilidades de inclusão, a exclusão torna-se mais cruel. Aqueles que não tiverem existência virtual dificilmente sobreviverão também no mundo real. E esse talvez seja um dos aspectos mais aterradores dos novos tempos. Né? Quando a gente fala da questão de ter uma existência virtual, não é porque é obrigado você ter um Twitter, um Instagram, um Facebook. Não, mas que você não é uma questão de você ser obrigado a ter uma rede social. Mas, por exemplo, você precisa ter e-mail. Hoje em dia, para muitas coisas do seu dia a dia, para fazer um cadastro de alguma coisa, você precisa ter um e-mail além de um número de telefone. Você precisa, até o próprio telefone, né? Um exemplo, para você ter um celular Android, você precisa ter uma conta no Google, né? No Gmail, para poder utilizar. Oi, Helena, pode falar, Luiz Helena. Professora, por isso, né, que também muitas das vezes pesa muito em entrevista de empregos, né? Porque eles perguntam, né, se sabe mexer no e-mail, se sabe Exatamente. Excel, né? E muitas das vezes eu mesmo conheço amigas que não sabem, entendeu? Eu particularmente não sei muito o Excel. E isso Uhum, pesa mesmo, assim, em alguns pontos da nossa vida, né? com certeza. Então, como Luísa falou, né, a gente tem, quando você vai entrar num novo emprego, né, algo do tipo assim, uma das coisas que quando vai ter a entrevista primeiro eles vão avaliar seu currículo, né? No seu currículo deve ter algum nível de conhecimento de informática ali, nem que você coloca ali, informática básica, né? Só que depois eles vão querer verificar se realmente você sabe, porque uma coisa é você colocar no currículo, né? Como a gente vê aí muitos, infelizmente, né, ministros do atual governo, no currículo tá lá mestrado, doutorado, pós-doutorado em um bocado de canto legal, massa. Quando a gente vê, ou é falso ou foi feito através de plágio. É uma vergonha para o nosso país, mas fazer o quê, né? Resolver escolher um desqualificado para governar. E aí, quando a gente está na entrevista de emprego, pode, né, existir a questão de fazer algumas perguntas relacionadas a essas ferramentas,
que a pessoa vai conseguir identificar, né, pela sua postura, pela sua linguagem, se você realmente sabe utilizar, né, algumas tecnologias. O próprio celular, às vezes, vamos supor, se você estiver fazendo entrevista de um emprego e o empregador faz alguma pergunta para você via WhatsApp, que também passou a ser, vamos dizer, aqui no Brasil, né, uma ferramenta indispensável para muitas pessoas. O WhatsApp passou a fazer parte do dia a dia de muita gente. Um exemplo, nós agora como professores, existem outras ferramentas semelhantes ao WhatsApp, mas aqui no Brasil, o WhatsApp se popularizou muito, né? Nos Estados Unidos, eles utilizam mais o Messenger. Aqui a gente utiliza mais o WhatsApp. Mas como é tudo hoje em dia, né, faz parte de um mesmo dono, né, um mesmo grupo, que foi do fundador do Facebook. Então, Facebook, Instagram, WhatsApp é tudo de uma mesma empresa. Então, eles estão unindo todas elas, né, o funcionamento de todas elas. E aí, imagine, agora, na pandemia, nós, professores, vocês, alunos, sem o WhatsApp. Para a gente estar trocando informação, mandando link das aulas, falando, né, e tirando dúvidas durante a semana sem ser na aula. Então, o WhatsApp ele facilitou, né, ou ferramentas como o WhatsApp facilitou muito neste sentido. Por e-mail, né, já ficaria mais complicado de você tá fazendo. Por quê? Porque a gente não tem aquela coisa instantânea, e-mail você demora mais para responder, não tem ali várias pessoas ao mesmo tempo, ficaria mais complicado de estar realizando esse tipo de atividade. E aí, será que quando você manda seu currículo para uma empresa e aí ela vai avaliar e ver que você ali colocou, né, o número de seu telefone, e aí ela manda uma mensagem no WhatsApp ali para você e ela pede, envie um anexo não sei o quê, né, para você enviar. Você não sabe fazer. E aí? Então, isso já pode ser um teste que a empresa está fazendo para ver se realmente você sabe, né, alguns conhecimentos básicos de tecnologia. Bom? Aqueles que não tiverem existência virtual dificilmente sobreviverão também ao mundo real. Por tudo isso que a gente falou agora, é necessário a gente estar se atualizando, sim, em todos os setores de qualquer profissão que você venha a exercer e principalmente qualquer formação que vocês estejam tendo, seja como enfermeiros, como biólogos, como médicos, como engenheiros, como físicos, como pedagogos, advogados, administradores, seja lá qual for a área, né? Todos os profissionais, eles sempre devem estar se atualizando dentro da área que atuam. Então, a inclusão digital pode ser compreendida como uma complexa ação oriunda do governo, né, do terceiro setor e dos particulares que visa atingir principalmente dois objetivos. Sendo o primeiro objetivo, né, a primeira finalidade, correspondente a promover o acesso a toda a população aos meios tecnológicos, como celulares, computadores, a rede física de telecomunicações, para que a partir disso possam se conectar à internet e participar da sociedade da informação, ampliando suas perspectivas pessoais e profissionais. Então, quando você tem acesso a essas tecnologias, né, acesso à internet, você, por exemplo, você pode até estar se capacitando mais, uma vez que virtualmente você tem inúmeros cursos, né, reconhecidos pelo MEC, que emitem certificados, que vocês vão estar se atualizando, se capacitando cada vez mais e, com isso, né, tendo um conhecimento a mais para exercer melhor a sua função como profissional dentro daquela área. Então, o segundo objetivo, por sua vez, se traduz em educar e ensinar a população sobre a utilização, interação, reconhecimento e domínio das ferramentas tecnológicas, assim como seus benefícios na melhoria da qualidade de vida e de oportunidades. Você não adianta só
ter acesso, né, à tecnologia. Você precisa saber como usá-la, né? Então, essa inclusão digital deve ser, né, proporcionada pelo governo, por empresas. Então, elas devem estar visando isso, que as oportunidades elas surjam, mas não pela metade. Não adianta só, um exemplo, você dá, como o pessoal costuma falar, né? Não dê o peixe para a pessoa, ensine ele a pescar, porque ele sabendo pescar, ele a qualquer momento ele vai poder estar pegando vários peixes. Se você der direto o peixe para ele, ele não sabe como você pegou o peixe. Comeu o peixe ali, acabou-se, né? Não vai ter outro. Então, não adianta você estar fazendo aquilo pela pessoa, você precisa ensinar para ela como utilizar e como chegar, né, até aquele conhecimento para que ela possa estar exercendo as funções dela assim como, né, os demais. Então, com base no texto, né, que foi exposto até aqui, as aulas, no caso, desde a aula da semana passada, é perceptível que a inclusão digital já ocupa espaço de significativa importância na sociedade atual, de forma a garantir status de direito com obrigatória observância pelo Estado. Entretanto, urge questionar e debater o seguinte: apesar dessa relevância, poderia tal direito ser classificado como fundamental, ainda que não positivado na Constituição Federal de 1988? O que é que vocês acham, meninos? Professora, repete, por favor, tá cortando a minha internet. Então, pergunta é o seguinte: vocês acham que é interessante se questionar e debater que, apesar de toda, né, importância, relevância que o direito do acesso à informação, à tecnologia, né, a gente pode classificar ele como fundamental. Vocês acham, mesmo que ele poderia ser considerado como fundamental, mesmo que não esteja na Constituição Federal de 1988? Vocês acham que é interessante se debater sobre isso e, mesmo que não estando na Constituição, isso deveria ser algo a ser incluído como um direito da população Eu ou acho que, não? eu acho que sim, professora, porque aí as pessoas devem, tava assim, vamos dizer, atualizada, né? Nesse avanço digital é bem interessante, que muita gente não consegue nem entrar, nem saber. Minha avó mesmo não sabe fazer nada. Então, assim, para ela, a gente mostra isso para ela, é outro mundo. Então, seria muito interessante isso, até para conhecimento dessas pessoas mais antigas, né? Com a modernidade agora, seria bem relevante. É isso. Na minha opinião, eu também acho que sim, principalmente aquelas pessoas de uma classe mais baixa, poderia ser implementado e dado alguma forma, né? Porque a maioria dessas pessoas, através de pesquisas, a gente vê que elas ou entram pelo celular ou nem tem celular. Então, o que poderia fazer era dar, né, a essas pessoas também A uma, possibilidade. como se diz, a possibilidade, isso, delas terem um equipamento, nem que fosse um tablet, algo desse tipo, e elas serem incluídas, né? Também ia ser muito importante. Ia ser um meio também de ampliar, né? Não só para a geração mais nova, mas também para a antiga, que não tem tanta facilidade com celular, tablet, computador. Minha mãe tem dificuldade até para imaginar a televisão, porque a televisão daqui de casa ela pega o YouTube, mas A minha também. qualquer coisa que ela quer assistir, ela faz, Nai, vai ali, por favor, e coloca. Isso acontece. Como o Nara falou agora, não apenas para as pessoas novas, mas as idosas também, mas reforçando principalmente as pessoas mais novas. Por quê? Porque, assim, as pessoas mais idosas, a maioria já se aposentou. Então, no quesito profissão,
né, emprego, não estaria, vamos dizer assim, pesando tanto, né? É importante, sim, é fundamental, sim, eu acho, concordo com vocês que isso deve ser, sim, um direito para a população, mas principalmente para os jovens. Então, vamos supor, você que estuda numa escola de classe alta, né, onde você tem tudo tecnológico, ferramenta, né, assim, que você nem imagina que tem lá na escola e você aprende a usar tudinho desde pequeno. Isso é uma situação, isso é uma realidade para poucas pessoas. Só que a gente tem a outra realidade, onde a gente tem escola que ainda o quadro, só para você citar de exemplo, o quadro ainda é de giz, não é nem daquelas canetas piloto. É de giz, que a gente sabe que eu fui professora de escola, né, de ensino fundamental e médio, dei aula com giz, é horrível. Eu tenho asma, eu tenho alergia, aí ressecava a garganta, era péssimo. Quando você ia apagar, que aquele pó subia, era horrível. A mão ressecava. Então, imagine você comparar, né, esses dois cenários. Uma escola com todas as tecnologias possíveis, com os alunos com acesso a tudo, e a outra, uma escola que não tem nem sequer água para os alunos beberem, as cadeiras, né, caem nos pedaços, falta mais energia do que tudo na escola, né? Então, é lógico que esses jovens que estão ali, a questão da inclusão digital para eles vai ser com muito mais dificuldade, né? E possa ser que eles só venham a conhecer essa questão digital, né, no sentido de eles poderem ter, quando eles já tiverem bem maiores. Fazendo com que as oportunidades, né, de emprego, como a gente já falou, fiquem cada vez mais restritas, né? Elas diminuam, porque simplesmente ela não teve uma formação, né, continuada desde jovem, conhecendo as ferramentas, sabendo utilizar, conhecendo os dispositivos, que é a realidade de outra população, né? Outra parte da população. Então, não é que tem que todo mundo ter o mais top de tecnologia. Seria ótimo, mas a gente sabe que isso não é possível, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas que tenha pelo menos o mínimo, o básico, né, nas escolas, para que esses estudantes eles tenham esse acesso. É necessário considerar que a Constituição Federal adota um sistema aberto de regras e princípios, não se restringindo àquelas nele expressas, né? Então, a Constituição ela tem um monte de coisa, mas não quer dizer que só existe como direito aquilo, tá? Então, essa cláusula aberta quanto aos direitos fundamentais permite que se leve em consideração não apenas os direitos e as garantias expressamente previstos, como também aqueles advindo dos princípios e do regime adotado, o democrático, né, que é o que a gente tem aqui no nosso Brasil, bem como dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, tal previsão está contida no artigo 5º do inciso 2º do texto constitucional, segundo o qual diz o seguinte: os direitos e garantias expressas nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, trazendo essa parte dos direitos humanos, né, de forma internacional, então, no momento que isso considerando qualquer coisa, tá? Não só na questão da inclusão digital, só para explicar um pouco como que funciona essa questão, né, essa cláusula, vamos dizer assim, esse artigo da Constituição Federal, da nossa Constituição. Então, quando se fala, né, nessas questões de direitos humanos internacionais, então, no momento que o Brasil, né, ele faz parte de um grupo, né, ele assina acordos internacionais,
Então, mesmo que isso não esteja na nossa Constituição, esse direito passa a ser, vamos dizer assim, validado para a população brasileira, uma vez que o Brasil, né, fez parte e constitui agora um grupo de direitos humanos mundial, né, internacional, e que vai fazer parte agora do nosso país. Mesmo que na nossa Constituição lá de 1988 não tenha isso escrito, mas deixem aberto que esses princípios eles podem ser implementados e complementados na nossa sociedade. Então, o fato de que o direito fundamental à inclusão digital não ocupa mera posição secundária no ordenamento pátrio, dependendo de outro direito para existir. Em contrário, é um direito que entra em cena para fazer com que eles, né, os demais direitos fundamentais, se tornem relevantes novamente, tenham um sentido, tenham uma efetividade. Assim, a necessidade de reverberação de conhecimentos, informações e opiniões é extensão do falar, do se comunicar. E com as tecnologias de informação e comunicação, tudo fica mais perto, mais fácil e interconectado. Tudo por meio do direito à inclusão digital. Então, esses direitos, que a gente pode dizer, né, os direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito à educação, o direito à saúde. Então, são princípios básicos da nossa Constituição Federal, apesar de muitas vezes a gente sabe que fica só no papel, né? Por exemplo, o direito de ir e vir, nós mulheres não temos esse direito, porque infelizmente a gente vive numa sociedade machista e patriarcal, onde se, por exemplo, qualquer um de nós for andar à noite, estou dando exemplo à noite, mas pode ser em qualquer horário, mas principalmente à noite, se a gente estiver andando à noite na rua sozinha, né? Infelizmente, alguns homens se acham no direito, né, de querer abusar da gente. Porque está andando à noite. Sim, qual é o problema? Porque está de short. Sim, qual é o problema? Porque está de biquíni. Qual é o problema? Então, vocês são animais no cio que não conseguem se conter, é isso? Na verdade, até os animais, às vezes, né, conseguem. Então, nós somos seres racionais e alguns homens não conseguem ver uma mulher que precisa avançar em cima. Que sociedade é essa? Diga, Nayara, você tinha levantado a mão? E isso vai das roupas, do lugar que a gente vai, de que horas a gente vai, até a nossa opinião. Porque se lá a sua opinião é uma coisa, já está errada, é problemática, meu Deus do céu. Uhum. Porque é cheio de mimimi, não pode fazer nada, não pode. Aí vem a desculpa, não pode lidar, é problemática. não pode brincar, aí já vem logo assim, deve estar de TPM, né? Aí vem com comentáriozinhas, piadinhas ridículas, que alguns homens acham que isso é engraçado. Então, infelizmente, a nossa sociedade não é de forma justa, né? Apesar de ser direitos que a gente tem, esses direitos não são colocados em práticas. Inclusive, estava até essa semana, não lembro agora se era decreto, alguma coisa que estava para sair, né? Que o presidente ele estava apoiando, que era para mulheres receberem menos do que os homens, se quiser ser empregada, né? Se quiser estar trabalhando, se não quiser, problema delas, ou seja, da gente, né? Nós mulheres que vivemos numa sociedade cada vez mais regredindo, né? Em outros países sérios, a licença, só para vocês terem uma ideia, abrindo um parênteses aqui, a licença maternidade ela é de 1 ano, às vezes até 2, continua recebendo um salário enquanto ela está na licença maternidade, pois é óbvio que o futuro de uma sociedade ela está atrelada à nova geração. E quem dá a possibilidade de existir uma nova geração somos nós, mulheres,
né, no momento que decidimos ter filhos. Então, infelizmente, a gente vê um retrocesso muito grande, mas isso não é novidade, porque desde antes de se tornar presidente, né, a criatura que hoje ocupa o cargo, ele sempre era misógino em seus comentários, né, e não é nenhuma surpresa, né? Então, quem diz que não sabia que ele era do jeito que é, então é uma pessoa, a gente pode dizer assim, que é um pouco alienada, né? Porque ele passou 30 anos no poder como deputado, né? E não fez nada. Pelo contrário, né? Tudo que fazia era de forma negativa, né? Sempre envolvido em escândalos, né? Cada vez pior. E acharam que ele era uma pessoa honesta, né? Como eu não sei, a não ser que o conceito de honestidade para algumas pessoas seja totalmente conflituosa com o que de fato é o conceito de honestidade, né? Então, dentro desses direitos fundamentais que a gente teoricamente tem, né, a gente vê que a questão da inclusão social deveria. Desculpa, inclusão social não, eu sempre confundo. Inclusão digital, ele deveria, né, estar fazendo parte também. Então, existem algumas pessoas que estão trabalhando para que isso chegue, sim, né, para a sociedade de forma igualitária, que leve em consideração as particularidades, né, de determinadas regiões, de determinadas classes sociais. Então, não há, né, que se olvidar de SARD, que a inclusão digital faz parte do rol de direitos fundamentais implícitos, né? Seja como viabilizadora de outros direitos ou como um fim em si mesmo, evidenciando as novas formas de relacionamento social e interações com as tecnologias. Ou seja, hoje a gente vê que a inclusão digital, por mais que não esteja clara, por mais que não seja para todos, a gente vê que isso muitas vezes está envolvido com os outros direitos que já existem, né? Então, por exemplo, a questão da inclusão digital na saúde, né? Hoje em dia, você faz um exame e você pode receber esse exame por e-mail, né? Ou então acessa o site, digita lá o código, né, que vem no seu no papelzinho ali que você recebe, digita aquilo, ou então você recebe por e-mail esse código, e aí você tem acesso ao seu exame, né? Então, mesmo por um direito fundamental que é a saúde, para você ter acesso, você precisa, né, indiretamente da tecnologia. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente não tem isso para a população como um todo, né? Então, como tal, deve ser assegurada pelo Estado, o qual deve promover sua efetivação como condição de existência dos indivíduos e materialização da dignidade. Uma vez que você tem o conhecimento, que você sabe utilizar essas ferramentas, você não precisa estar passando por constrangimentos, né? Então, quantas vezes vocês já não se depararam até em casa mesmo, por exemplo, Nayara comentou, e também a situação aqui de casa, que manhã ela tem dificuldade, quando, vamos supor, ela tem a TV a cabo, e se, vamos, por exemplo, eu for jogar videogame e tirar, né, porque tem a questão dos canais, né, HDMI, 1, 2, tem aí a TV normal, TV a cabo e tal. Vamos supor, se eu mudar ali o HDMI, vamos supor, para um, que é o videogame, e o 2 é a TV a cabo, ela já não sabe mais como voltar. Se eu tiver assistido Netflix e deixei na Netflix, não voltei, ela também não sabe, né? Então, querendo ou não, para a pessoa que precisa, né, tá pedindo para fazer aquilo, gera um constrangimento. É chato para a gente que tem que ficar lá e fazer toda hora, ajeitar, às vezes, para a gente uma coisa besta, uma coisa simples, mas também é chato para quem está pedindo, né, que tem aquela limitação de não ter aquele conhecimento para fazer aquilo. Por mais besta, óbvio, simples que para a gente possa parecer, para outras pessoas pode não ter essa mesma simplicidade.
ok? Aí o que acontece nesse caso, professora, quando acontece com a minha mãe também, quando eu tô assistindo Netflix, eu esqueço de tirar às vezes. Aí às vezes ela fica tão constrangida de pedir que ela vai lá, desliga a TV e liga novamente para entrar já na TV aberta. A minha não faz isso. A minha, aonde eu deixei, ela vai ficar. Aí ela precisa, Clênia, bota aqui na televisão. Ela vai fazer. Então, eu ou minha irmã. Então, mas isso para a pessoa que fica dependente, né, de uma coisa tão simples é chato, né? Sei que, lógico, tem pessoas que também não querem de jeito nenhum, diga, eu não quero aprender, eu não vou aprender. E não adianta, por mais que você tente, a pessoa já criou um bloqueio ali e não vai adiantar você tentar da melhor forma possível passar ali que ela já bloqueou ali e não vai querer mesmo e não vai conseguir, certo? Então, tentar tirar esse bloqueio para que, né, possa se conseguir, pelo menos o mínimo do mínimo, ela conseguir fazer. Então, medidas iniciadas rumo à inclusão digital, né? Como eu falei, as pessoas, né, que detêm o poder, vamos dizer assim, de decisão, né, de transformar as coisas dentro do país, muitas não ficaram paradas, né, e estão se mexendo para poder possibilitar isso para a população. Então, o direito à inclusão digital se constitui odiernamente como elemento basilar para se pensar em diversos direitos fundamentais, né? Como a gente já vinha falando, então, às vezes, um direito fundamental ele deixa de ser, uma vez que hoje está atrelado à questão, né, da inclusão digital, e isso limita, né, esse outro direito fundamental. Então, diante dessa perspectiva, a inclusão digital pode ser compreendida como um direito fundamental implícito no ordenamento jurídico brasileiro. Dado seu caráter fundamental, surge a necessidade de redução das dificuldades e desigualdades que afetam o acesso às tecnologias da informação e comunicação, como forma de promover real democratização do uso dessas ferramentas. Ou seja, essa real democratização é que todos realmente tenham acesso, né? Que isso chegue para toda a população e não apenas para uma parte privilegiada que tem como pagar, que tem como ter acesso, que tem como estudar, né, com essas tecnologias. Então, pela natureza deste direito, cabe ao Estado promover políticas com essa finalidade. Aí é extremamente importante que isso realmente saia do papel e seja colocado em prática. Mais uma vez, vou citar essa questão da pandemia que a gente está vivenciando agora, né? Então, quantas escolas públicas, né, alunos de escolas públicas estão tendo dificuldade de continuar seus estudos, né? Porque a própria escola não tem a infraestrutura e o aluno também não tem isso em casa, né? Porque, por exemplo, a escola poderia até não ter os computadores disponíveis e tal, mas se o aluno tem em casa, beleza, menos mal, pode continuar. Mas e quando já não era algo que a escola proporcionava, né? Os alunos já não sabiam mexer no computador. Aí, de repente, surge a necessidade deles terem que ter um dispositivo, seja um celular, um tablet, um computador, e saber mexer para assistir aquelas aulas. Tudo de repente, assim, do dia para a noite. Aí vem a questão também dos professores. Né? Como eu falei, nós professores também tivemos que nos reinventar. Muitos professores não tinham, né, conhecimento de como estar utilizando essas ferramentas, de como gravar a aula, como transmitir a aula, não tinha equipamentos como microfone, webcam, né? E tudo isso precisou ser adequado. Mesmo que a aula seja feita por um celular, também tinha gente que tinha dificuldade, então foi muita novidade para todo mundo. E muitas barreiras também, certo? Então, reconhecimento dos direitos sociais,
requer a intervenção direta do Estado, tanto que são denominados também direitos de prestação, exatamente porque exigem, diferentemente dos direitos de liberdade, que o Estado intervenha com providências adequadas. Neste aspecto, o relatório ERA da Interdependência Digital, relatório do painel de alto nível sobre a cooperação digital do secretário-geral da ONU, que almeja economias da sociedade mais inclusivas, ele recomenda que, até 2030, lembrando que a gente está em 2021, ainda vai faltar 9 anos aí. Então, todos os adultos tenham acesso a redes digitais a preços acessíveis, bem como a serviços financeiros e de saúde habilitados por tecnologias digitais, como formas de dar uma contribuição substancial para a subsecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ONU, né, o secretário-geral da ONU, ele criou, vamos dizer assim, essa meta para que em 2030, né, todos os adultos eles tenham esse acesso. Só que aí a gente tem, né, as questões, vamos dizer assim, nacionais, né, de cada pátria, de cada país. Então, será que em 2030 a gente vai conseguir? Vamos pegar como base o Brasil, né, que não é nem um dos piores países. A gente tem países, né, extremamente paupérrimos, desculpa, gente, países que vão ter aí uma qualidade de informações muito mais precárias do que a nossa. Se a gente acha, né, que a nossa situação aqui no Brasil é ruim, né, a gente pode pegar o pior cenário que a gente tem aqui e tomar como sendo a realidade de um país inteiro, certo? Então, é difícil, é complicado, e os países eles precisam trabalhar, né, juntos, né, eles precisam se unir, quem detém as tecnologias, né, as empresas, os fundadores aí, eles precisam fazer com que haja, né, a possibilidade desses países, principalmente os mais pobres, conseguirem também ter acesso a essa tecnologia de qualidade e como é que chama? E disponível para todos, certo? Boa noite, Ivone. Seja bem-vinda à aula. Vocês querem fazer algum comentário? Posso continuar? Lembrem-se, meninas, qualquer momento, tá? Como já foi algumas vezes aqui, vocês podem levantar a mão e falar alguma coisa, certo? Comentar, acrescentar, fiquem à vontade. Certo? Certo, por enquanto pode continuar. Beleza, então. Então, a prestação desses serviços deve evitar abusos, né, baseando-se em princípios de boas práticas emergentes, um exemplo dos quais é a possibilidade de poder optar por entrar e sair de um serviço, né, incentivando o discurso público informado. Foram desenvolvidas 2 propostas de emenda à Constituição que intentavam incluir o direito da internet no contexto constitucional. Então, um exemplo bem simples, né, nessa questão de serviço e fazendo uma relação. Oi, Ivone. Oi, eu não ouço boa, porque a minha tela paralisou e não estava conseguindo mexer não aqui não, viu? Mas boa noite a todos. Boa noite. Veja aí se melhorou. Qualquer coisa você sai e retorna, tá? De qualquer forma, está sendo gravada a aula. Melhorou. Melhorou? Pronto. Aí, no caso, como está sendo gravada, depois você assiste o início da aula, beleza? Para você entender o que a gente está discutindo aqui.
Estamos falando sobre a questão da inclusão digital, né, com medidas que precisam ser tomadas para que a população como um todo ela tenha acesso, né, e isso não fique restrito a um grupo apenas de pessoas, né, mas que a população como um todo consiga ter tanto acesso à tecnologia quanto também ao conhecimento de como utilizar, né, essa tecnologia. Fazendo uma relação aqui com a questão do direito de ir e vir com a tecnologia. Vamos supor, uma pessoa que ela, para a pessoa entrar, vamos dizer assim, não sei nem se existe, eu estou dando só um exemplo hipotético aqui, tá? Com essa pandemia, né? Vamos supor que existe uma porta dessas, né, de correr com sensor, né, que o que é que acontece? Quando a gente se aproxima da porta, né, o sensor identifica e ela abre. Vamos supor que existe uma porta dessa onde você precisa colocar, sei lá, seu pulso ali num leitor e esse leitor ele pega, verifica sua temperatura, se tiver abaixo de 37, essa porta abre para você. Isso tudo é tecnologia. Só que se você não tem conhecimento, né? Se você não sabe como funciona, tudinho, você vai ficar olhando ali, vai ficar de frente para a porta e vai dizer, sim, o que é que eu vou fazer? Então, seu direito de ir e vir ali foi barrado, né? Você não conseguiu ir até onde você queria, porque existia uma porta, que esta porta estava vinculada a uma tecnologia a qual você não sabia como utilizar e, consequentemente, um direito seu foi brecado ali, né? Foi barrado por causa disso, tá? Então, dentro, né? Só voltando aqui, dentro dessas duas propostas, né? Que foram pensadas para serem incluídas na Constituição, que estão relacionadas ao direito à internet da população. Uma delas tratava-se da proposta de emenda constitucional número 6 de 2011. Então, vejam que isso foi bem antes da pandemia, né? Eu vou trazer algumas coisas bem pensadas anteriormente, para ver que não é uma coisa só pontual de agora. Existem, sim, pessoas que estão pensando nisso e que veem que é uma necessidade. Agora se agravou, né? Mas que é uma necessidade já bem antiga, né? Então, essa emenda de autoria do senador Rodrigo Hollenberg, que buscava alterar o artigo 6º da Constituição para crescer o direito ao acesso à rede mundial de computadores, né, que é a internet. A tramitação, contudo, foi encerrada e a proposta foi arquivada. A outra foi uma proposta da emenda constitucional número 185 de 2015, elaborada pela deputada Renata Abreu, que visa acrescentar um novo inciso no artigo 5º da Constituição, a fim de assegurar todos acesso universal à internet entre os direitos fundamentais do cidadão, né? Então, existem países onde você está andando, existe internet, Wi-Fi, né, na rua, né, disponibilizado, acesso aberto, né, e isso está longe, né, de ser uma realidade aqui do nosso país. Tá, além das propostas de emenda, a Constituição tem saído o projeto de lei número 3.883 de 2019, então esse aí foi antes da pandemia também, né, mas mais recente, de autoria da Comissão Senado do Futuro, que se articula para assegurar aos usuários o acesso contínuo e gratuito aos serviços públicos digitais considerados essenciais, inclusive nos planos de serviço com franquia. Permite que os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Tecnologias, FUST, sejam utilizados para financiar políticas públicas de inclusão digital, de massificação do acesso aos serviços de interesse coletivo prestados em regime privado e de acesso a serviços públicos digitais considerados essenciais. Então, ferramentas que estariam possibilitando a população em geral a ter esses serviços públicos sendo disponibilizados a elas de forma gratuita, sem
ter a necessidade de você ter um custo, né, de bancar uma internet própria, né, de você ter ali algo que fosse oneroso para você. Então, no período da pandemia, é igualmente verificável ações para contornar os obstáculos oriundos da falta de inclusão digital promovidas especialmente no âmbito da educação. A gente já debateu, né, vários momentos desta aula, das aulas passadas, o quanto que a pandemia influencia na questão da educação, né? Tanto na questão do acesso às aulas, quanto a questão da dificuldade dos professores de estarem disponibilizando as aulas, quanto o acesso de professores e alunos a terem uma internet de qualidade. No caso dos professores, a internet precisa ser melhor, porque a gente está transmitindo a aula, além da questão de todo o material que a gente precisa preparar. Os alunos, para poder ter acesso, para assistirem às aulas, acompanhar o conteúdo, fazer os trabalhos, terem acesso às avaliações. Então, tudo isso, né, devido à pandemia, com as aulas remotas, né, se intensificou demais. Por mais que durante as aulas, vamos dizer assim, normais, né, presenciais, antes pandemia, a gente já vai viver, né, e vai ficar falando o mundo antes pandemia do Covid, durante e pós-Covid, né? Então, falando da questão antes Covid, né, por mais que existissem aulas, né, que existissem trabalhos que os professores passavam, era diferente, né? Você poderia ir para a faculdade, utilizar os laboratórios de informática, tirar dúvidas de forma com alguém presencial, alguém está ensinando ali vocês a mexerem, o que agora não é possível, né? Por exemplo, se a gente tivesse de forma presencial, né, a gente poderia estar tendo aulas no laboratório de informática, onde eu estaria ensinando vocês a estarem utilizando, né, os computadores. Então, trazendo agora para a realidade, né, pandêmica, né, exemplificativamente, tem-se o projeto de lei 3.815 de 2020, de autoria da deputada Tereza Neumann, que prevê um auxílio inclusão digital no valor de R$ 70, destinado a estudantes da rede pública de educação básica, a fim de proporcionar o acesso a conteúdo educacional constante na internet, né? Então, esse valor mensal seria para que o aluno ele pudesse estar pagando, né, uma internet para que esse aluno tivesse acesso às aulas que os professores estão ministrando, né, durante aquele período, aquele semestre, aquele ano, né? Uma vez que as escolas elas não têm a infraestrutura de salas de informática que possam ter um distanciamento social, uma quantidade de computadores suficientes para os alunos, todos os alunos pudessem estar assistindo, né? Então, foi sugerido aí pela Tereza, né, um auxílio digital para que esses alunos pudessem estar tendo acesso à internet. Outras medidas foram adotadas diretamente por universidades, como o Programa Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, lançado pela Universidade Estadual do Maranhão em 2020, para disponibilização de SIM cards com vistas a possibilitar o acesso a estudantes em situação de vulnerabilidade à internet. A Universidade Estadual de Londrina, no ano passado também, por sua vez, deu início a uma campanha para a arrecadação de tablets destinados aos estudantes com este mesmo perfil. Então, aquelas pessoas que não têm, né, até pela questão do celular em si, o celular é muito pequenininho, né, para você estar estudando através dele, né, e você não tem um computador, não tem o próprio tablet. Então, essa universidade, ela pensou, né,
em quem pudesse estar doando. Às vezes você tem em casa um tablet que você não utiliza mais, então se você tem essa possibilidade de fazer essa doação, né, tá ajudando estudantes ali da rede pública que não possuem essa condição, né, de ter esses equipamentos para poder estar fazendo o básico, que seria o acesso à educação. Então, trata-se de passos de extrema relevância no que se concerne à inclusão digital, o que deve se aliar a políticas públicas de caráter permanente, né, capazes de proporcionar uma evolução no acesso e manejo dessas tecnologias, que cada vez mais se tornarão requisitos para a plena participação em sociedade. Então, a gente vê que existe a necessidade, né, de que estes projetos cada vez mais ocorram, né, que sejam mais ativos, que sejam mais constantes e que dentro, né, dos direitos da sociedade isso seja possibilitado a todos, né, e não só a um grupo específico que tem condições de comprar, de ter acesso ali, né? Então, que isso seja possível para a população em geral, principalmente para aquelas pessoas mais pobres, para aquelas pessoas que teriam mais impossibilidade de ter as condições, de ter aquele acesso, de ter o conhecimento, de saber utilizar. E lógico, como a gente já disse também, não é só você dar o dispositivo, né? Não é só você entregar ali para aquelas pessoas um tablet, um computador, um celular. Não, é necessário que haja um treinamento, uma capacitação, né? Que existam aulas para que aquelas pessoas elas possam saber como utilizar aquilo. Então, resumindo, né, tudo que a gente falou nessa aula de inclusão e exclusão digital, né, que a gente vem falando desde as aulas anteriores, né, a pandemia de Covid tornou ainda mais evidentes as dificuldades relacionadas ao acesso às tecnologias da informação e comunicação. E isso se deveu principalmente pelas medidas adotadas para o controle da pandemia no país, né, que exigiram a realização de diversas atividades a partir de meios não presenciais, como forma de evitar o contato, né, entre os indivíduos. Então, o uso de máscara, o distanciamento social, né, como a gente vê aqui numa sala de aula, né, tentando diminuir os riscos de contágio, mas lógico, a gente já sabe, já é comprovado que o retorno às aulas, na quantidade de pessoas, mesmo que seja reduzida, ainda possibilita uma alta chance de contaminação. Então, imagine um número X de alunos em sala de aula, vamos supor, sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Vamos supor que uma turma tivesse 30 alunos, né? Com o distanciamento social, como a gente vê aqui, né? Pula uma carteira assim, outra não. Vamos supor que tivesse 15 alunos só em sala de aula, né? Então, aqueles outros 15, aonde que vai estar tendo aula? Ou não vai ter aula? E o professor, ele vai ter que dar aula dobrada? Porque se ele está dando aula para 15 e os outros 15 não estão assistindo, esses outros 15 precisam ter a aula. O professor vai repetir a aula para esses 15? Se ele vai repetir a aula, ele vai ganhar dobrado? Porque ele precisa seguir com o conteúdo. Para ele dar o conteúdo para esses dois grupos da mesma turma, ele vai ter que trabalhar 2 vezes. Ele vai ganhar 2 vezes. Então, desta pandemia, apesar de algumas pessoas na questão a nível educacional, algumas pessoas estarem querendo colocar os professores como inimigos da sociedade, infelizmente, aqui no Brasil a gente sempre teve esse perfil de que professor nunca é valorizado, professor sempre é colocado como inimigos. Na verdade, países sérios sabem que a educação é o pilar fundamental para o crescimento de uma sociedade. Mas aqui, né, a educação é colocada como última coisa a ser colocada como prioridade do país, né, pelos governantes, porque uma vez que um país ele tem educação,
a sociedade ela passa a ter um pensamento crítico, ela vai começar a cobrar, né? Então, se ela cobra, se ela entende de política, se ela discute política, se ela vai atrás dos seus direitos, ela não vai ficar mais submissa a o que, né, fazem com a gente, né? Tirando nossos direitos, principalmente de nós, mulheres, né? Fazendo com que a gente fique preso numa sociedade que não cresce, numa sociedade que cada vez mais vai sendo destruída, que a gente não consiga raciocinar a importância de um meio ambiente, a questão de segurança na sociedade, a questão da educação, né, da saúde. Então, infelizmente, se existisse a educação, tudo isso estaria crescendo junto, a economia estaria crescendo junto. Mas é mais fácil a gente aprisionar a sociedade numa mentalidade retrógrada e sem pensamento crítico, porque dessa forma a gente pode manipular, dessa forma que os governantes aqui do nosso país trabalham e pensam. Então, aqui, né, existem, aqui no Brasil, existem muitos locais que estão querendo retorno às aulas, né, presenciais nas escolas. Então, isso, né, não é só vacinar. Ah, então coloca os professores como prioritários e vacinar os professores, pronto, está tudo resolvido. Não, né? Então, a gente sabe que a vacina ela não impede que você tenha o vírus, ela impede que você tenha doenças de formas graves. Então, você vai continuar tendo a possibilidade de se contaminar, de levar essa contaminação para os alunos, para os seus pais, para os seus familiares dentro de casa, né, para as pessoas que te cercam. Aqueles jovens também vão estar podendo se contaminar, levando para suas casas, contaminando seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, e por aí vai, né, fazendo com que o vírus circule cada vez mais na sociedade. A gente fica presa mais uma vez, né, a um alto índice de contaminação, a possibilidade de mutações e por aí vai. Enquanto o mundo está indo cada vez mais caminhando a um alto índice de vacinação, a diminuição do número de casos, diminuição principalmente do número de mortos, o Brasil está, né, cada vez mais subindo. Então, é preciso a gente pensar e raciocinar de forma crítica, né, que essa pandemia ainda não acabou e aqui no Brasil está longe de acontecer, que sim, existe uma dificuldade extrema em relação à educação, principalmente para as classes sociais mais baixas, mas que a gente precisa lutar para que exista o direito de todos ao acesso, né? E não simplesmente dizer, volta às aulas e está tudo lindo, maravilhoso e está tudo resolvido. E o engraçado é que eu não sei se vocês lembram, vocês me digam aí depois, tá? Se vocês lembram quando foi ali 2018, 2019, né, que pegando o pensamento, né, do presidente junto com Olavo de Carvalho, que é uma pessoa que nunca nem terminou os estudos, não fez nem sequer o ensino médio, mas quer debater a educação, né? E é o guru, né, do nosso presidente, infelizmente, duas pessoas que não pensam. E aí ele, né, junto com o presidente, era um dos que queriam que a educação fosse feita em casa. Tipo, os professores ou os pais, né, eles decidissem se os filhos iriam ou não frequentar a escola. E aí o engraçado é que essas pessoas que antes estavam querendo que o ensino fosse dentro de casa, a pandemia possibilitou isso, né? Que os filhos ficassem em casa tendo que estudar, fazendo tudo por causa do distanciamento social, e agora eles querem voltar às aulas, né? Então, que hipocrisia, que contrassenso é esse, né? Então, só para causar tumulto vale a pena, ou realmente era porque você queria lutar por aquilo que você acreditava, que na verdade era péssimo também? Vocês ouviram falar disso, gente? Das pessoas que estavam batalhando para que fosse liberado pelo MEC, que existisse, que fosse autorizado esse ensino domiciliar?
Não é ensino com reforço escolar, é o ensino mesmo, um professor exclusivo ali para formar aquele estudante, considerar ele alfabetizado, terminar o ginásio, o ensino médio. Vocês ouviram falar disso? Eu não vi, não. Não, eu Pois é, isso veio ali em 2018, 2019, principalmente, né, depois que o presidente assumiu. E aí, né, as preces dessas pessoas foram atendidas e agora eles não querem mais. Por que será, né? Então, quem estuda, quem é da área, sabe que não é, né, não seria interessante esse ensino domiciliar. Até além da questão de toda a parte pedagógica, né, tem também a questão social. Então, no momento que você frequenta a escola, que você tem interação com outras pessoas, com professores, isso também ajuda na formação do indivíduo. Aí queriam tirar isso. Então, através de pesquisas produzidas sobre a pandemia pelo Data Senado e pelo CETBR.br, né, que apesar do crescimento da utilização de ferramentas tecnológicas para a realização de cursos, para participação em aulas em instituições de ensino e para a fruição de serviço, é notável a existência de parcela da população impedida de se valer dessas mesmas possibilidades por não possuírem condições de acesso. É tudo aquilo que a gente já discutiu. Apesar de ter as faculdades estão fazendo aulas remotas, as escolas, então existem bancos fazem as coisas remotas, o próprio governo fazem muita coisa remota, mas e aí, se a população como um todo não tem acesso a isso? É difícil, né? Então, neste contexto, que é importante que a inclusão digital deve existir no ordenamento jurídico brasileiro como direito da população. Uma vez que as atuais circunstâncias promoveram a indispensabilidade das tecnologias de informação da comunicação, questiona-se a possibilidade deste direito ser entendido como fundamental, muito embora não conste expressamente no texto constitucional, como a gente falou. Ele não precisa estar diretamente colocado lá, né? Mas ele pode ser acrescentado de outras formas. Então, é possível compreender que os direitos fundamentais não se encerram nos expressamente contidos na Constituição. É preciso observar o conteúdo dos demais direitos que, quando entrelaçado com um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade, né, da pessoa humana, poderá, por consequência, ser entendido como fundamental. São com estas condições que se defendeu a inclusão digital como direito fundamental, já que seria uma forma de promover a dignidade da pessoa humana, possibilitando o acesso dos indivíduos a um universo de informação, bens e serviços alcançados com muito mais facilidade através de recursos tecnológicos. É a partir dessa perspectiva que se entende a inclusão digital como um meio de concretização de outros tantos direitos, o que reforça a necessidade de reconhecimento de seu caráter fundamental. Então, a gente precisa, né, que a população como um todo, sem distinção de cor, de credo, de classe social, tenha acesso aos dispositivos, né, e principalmente não só aos dispositivos, mas também como fazer, como manipular, como mexer, né? Para que essas pessoas elas não sejam analfabetos digitais, né? Que elas consigam de fato desenvolver, né, aquela função, né, a qual ela está buscando ali naquele dispositivo, possibilitando ali ela realizar as suas tarefas, muitas vezes do dia a dia, tarefas relacionadas ao seu trabalho, entre outras. Portanto, como considerações finais da aula de hoje, medidas do âmbito do legislativo, né, ligadas à tentativa de alteração do texto constitucional ou criação de projetos de lei que visam ampliar as possibilidades de inclusão, principalmente relacionadas ao acesso à internet, já foram iniciadas. Isso é muito bom, né? A gente vê que o pontapé inicial já foi dado.
apesar de, como eu citei, né, o projeto lá de 2011, né, já começar a pensar nessa questão da inclusão digital, a gente vê que ainda tem muito que se trabalhar. 10 anos depois, a gente vê que não mudou muita coisa, né? Então, a partir do ano passado, com a pandemia, a gente teve essa questão da necessidade cada vez maior de inclusão digital e que isso possa realmente ser colocado em prática para a população e não fique apenas no papel. E que os projetos que estejam sendo apresentados, eles realmente sejam avaliados com seriedade, né? Observando realmente a possibilidade disso ser colocado em prática para a sociedade, porque não adianta você ter um projeto lindo, maravilhoso, mas que não pode ser executado, né? Então, que realmente seja pensado de forma a ser colocado em prática e que a gente cobre dos nossos governantes que realmente exista algo direcionado para essa questão da inclusão digital. Além disso, no contexto da pandemia, percebeu-se a tomada de medidas emergenciais como forma de promover a inclusão digital e, com isso, possibilitar a fruição de outros direitos fundamentais, como a educação, né? Então, a gente viu que algumas instituições, né, elas estão buscando doações de dispositivos para dar para as pessoas que têm essa necessidade, né, do estudo virtual, mas que é necessário também não só o dispositivo, mas o acesso à internet. Então, se o acesso à internet é muito oneroso, é muito caro, para quem não tem o que comer, qualquer R$ 1 a mais ou a menos que se retire ali é muita coisa, né? Então, um exemplo agora, para quem está recebendo, né, e é o único dinheiro que ela está recebendo, um auxílio emergencial de R$ 250, isso não dá nem para a feira do mês para ela sozinha, né? Quanto mais se ela tiver uma família, se ela tiver necessidade de estudar, alguma coisa do tipo, então a gente precisa trabalhar de forma que a realidade da população ela mude de forma positiva, né? Infelizmente, a gente está vendo, mais uma vez, né, falando na questão do retrocesso, muitas pessoas que elas conseguiram sair da classe pobre, da classe social mais baixa, ascendeu para uma classe social melhor, a gente vê que ela está regredindo e de forma muito brutal, né? Não é uma coisa assim que está sendo gradual, não, está sendo abrupta, onde ela, do dia para a noite, perdeu o emprego e não tem mais o que comer, né? Então, não tem onde morar e a classe baixa cada vez mais aumentando e a miserável também, né? Então, a gente precisa sim se unir para lutar pelos nossos direitos, para que quem esteja no governo olhe para a população e não só para a elite e para o seu próprio umbigo e da sua própria família, né? Porque a elite ela já tem dinheiro, né? A elite ela já tem condições de se sustentar, mas a população de forma geral, a população pobre, ela luta pelo dia a dia do que comer, algo tão simples e tão básico, né? Então, como visto, trata-se de medidas tomadas no contexto de emergência, mas que devem, dada a essencialidade da inclusão digital, constituir um caminho para iniciativas cada vez mais enérgicas. Então, essas medidas emergenciais devem ser tomadas para poder imediatamente, né, dar acesso a essas pessoas, mas que medidas a longo prazo também sejam planejadas, né, e que, como a gente já falou, não vai existir um retrocesso, né? Essas tecnologias elas não vão regredir, pelo contrário, elas vão cada vez mais avançar. Então, a população ela precisa ter o conhecimento de como fazer e trabalhar com essas ferramentas. Então, gente, por hoje, o meu filhote Simon aí se despede de vocês, meninas. Tenham uma ótima semana. A gente se fala na próxima terça-feira. Alguma dúvida? Não, professora. Vou... Não, professora. Bom início de semana aí a todos. Deus abençoe cada um.
Obrigada, Deus abençoe vocês. Se cuidem, mantenham o distanciamento Boa social. Se noite, sair, professora. não esqueçam de usar máscara, lavem sempre as mãos. Então, boa Boa noite, meninas. noite, boa noite. Tchau, Boa tchau. Até semana que noite. vem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.